Vamos lá, pessoal, retornar aos nossos estudos, tá? No bloco anterior, nós estávamos falando aí das autarquias, não é isso? E nós vamos retornar de onde nós paramos, tá? Então acompanha aí comigo, olha só. Deste modo, podemos concluir que as autarquias são a personificação, cuidado com isso aqui, de um serviço público retirado da administração pública direta. Elas são criadas para fins de especialização da administração pública e por isso são denominadas pela doutrina como serviço público descentralizado ou serviço público personificado. Presta atenção nisso aqui, senhores, tá? Olha só. Cuidado, que às vezes você sabe o conteúdo, mas a banca, ela utiliza um termo que você ali é acostumado a não ficar pensando muito, só memorizar. Chega lá na hora da prova, você erra, você não consegue lembrar, e quando sai o gabarito você fica chateado, fala, pô, eu sabia disso. Então cuidado, olha só. Você entendeu comigo que a administração direta, se ela decide não prestar o serviço diretamente, através da centralização, ela pode, criar uma entidade administrativa. E nós estamos falando de qual? Da autarquia, mais especificamente. Então ela decidiu criar uma autarquia. Tá? Então vamos dar um exemplo aqui. A União decidiu não prestar diretamente o serviço público aqui relacionado à Previdência, e aí ela decidiu criar uma autarquia para isso, que é o INSS. Aí o que acontece, senhores? Lembra que nós falamos que as autarquias, elas vão desempenhar uma atividade específica e especializada? Não é isso? Autarquia INSS, Previdência. Não é isso? SMT no município, trânsito. Então o que acontece? Se ela desenvolve um serviço específico, de forma de forma especializada, pode ser que na sua prova venha o seguinte nome: Serviço Público Especializado. Pode ser que venha na sua prova isso aqui. Você aprendeu comigo que se a direta repassa a atividade ali, a titularidade e execução daquele serviço público ou daquela atividade para uma autarquia, eu posso ter diante da prova lá, estar diante do seguinte nome, ó, Serviço Público Descentralizado. Não é isso? E também, olha lá, ó, personificado, ó. Serviço público, também pode vir na sua prova, personificado. Por que personificado, professor? Senhores, a direta, ao invés de criar um órgão dentro da sua estrutura que não teria personalidade jurídica, ela decide criar um novo ser. Ela decide criar uma entidade, tá? Chamada autarquia, não é isso? E essa autarquia, ela tem sim personalidade jurídica. Por isso que eu chamo de, quando a autarquia vai prestar o serviço, eu chamo de serviço público personificado, porque é um serviço público, é uma atividade administrativa que está sendo realizada por uma entidade criada pela direta que tem personalidade jurídica. Então, senhores, são apenas nomes, tá? Que a doutrina muitas vezes ela nomeia ali e acaba confundindo o aluno, tá? Agora vem cá, eu quero que você tome cuidado com um detalhe, e eu vou até antecipar, tá? Isso aqui eu vou aprofundar com vocês lá na frente, quando eu for estudar as fundações públicas. Você toma cuidado com um detalhe, tá? As autarquias, elas correspondem a um serviço público ou uma atividade, tá? Um serviço público, cai mais em prova como serviço público. As fundações públicas, tá? Elas vão ser conceituadas como, cuidado, a personificação de patrimônio, no caso público. Professor, não entendi. Peraí, olha só. Senhores, eu vou te explicar aqui uma situação que não é fundação pública, tá? Deixar bem claro, é uma fundação privada, não tem nada a ver com a administração pública, mas o raciocínio é o mesmo. Quando o Ayrton Senna morreu, ele deixou uma grande fortuna, para a sua família como herança. A família decidiu pegar uma parte daquele dinheiro, uma parcela daquele dinheiro, daqueles bens que foram herdados, e decidiram criar uma fundação, a Fundação Ayrton Senna. Quando você cria uma fundação, você vai pegar uma quantia de dinheiro e você vai
personificar. Como assim? Aquele dinheiro, ele deixa de poder ser gasto com qualquer coisa, tá? E ele passa a poder, tá? Ele passa a somente poder ser gasto, somente poder ser utilizado para os fins daquela fundação. Então, vamos dar um exemplo. Vamos imaginar que a família pegou aqui 50 milhões de reais, uma parcela aí da herança, né, do dinheiro deixado pela Ayrton Senna, e criou a Fundação Ayrton Senna. A partir de agora, esses 50 milhões não pode ser gasto com outra coisa. Por quê? Porque a família da Ayrton Senna deixa de ser dono desse dinheiro e esse dinheiro passa a ser o quê? A ser a Fundação Ayrton Senna. É como se o dinheiro criasse vida e se transformasse na entidade mesmo, na fundação. A fundação é aquele capital, aquele dinheiro, aquele patrimônio, tá? De forma personificada. Agora vem cá, por que eu estou falando isso? Presta bem atenção. Senhores, as autarquias não tem nada a ver com patrimônio. Quem tem a ver com patrimônio é a fundação pública. Então, quando a União, por exemplo, pega um valor, né, um patrimônio, né, quantia de dinheiro, e personifica, criando, por exemplo, a FUNAI, Fundação Nacional do Índio, aquele dinheiro só pode ser destinado para essa atividade específica da FUNAI. Já a autarquia, ela não é a personificação de um patrimônio, como as fundações. As autarquias, ela é a personificação de um serviço público. Entenderam agora? Entenderam agora? Quando eu pego e crio uma autarquia e falo, ela vai trabalhar especificamente com previdência, o nome dela INSS, eu estou o quê? Conferindo personalidade jurídica a esse serviço público específico, previdência. Porque a autarquia, ela não é um mero órgão, ela é uma entidade administrativa que tem personalidade jurídica. Entenderam? Tranquilo até aqui? Beleza. Então vamos lá. Já falei, vamos lá? Tá. Aí voltando para aquelas características definidoras, tá? Como eu falei, as autarquias, elas desenvolvem, né? Elas executam atividades típicas, tá? Também pode vir na sua prova como próprias, exclusivas, tá? De Estado. Beleza. E o que seria isso, professor? Prestação de serviços públicos, por exemplo, lógico, sem fins lucrativos, tá? Mas serviços públicos típicos de Estado, não é isso? Beleza. Realização de atividades de interesse social, não é isso? Atividades que é de interesse da sociedade, não é isso? Lógico, voltados aqui como típicos de Estado. E o que mais cai em prova, cuidado, tá? Autarquia também pode servir para desempenhar atividades administrativas que envolvam as prerrogativas, os poderes públicos, tá? Que a gente vai chamar de poder de império. O que é isso, poder de império? Império vem de imperador. Imperador não pede, imperador manda. Então, o que seria o poder de império exercido ali pela administração pública? É quando a administração pública, ela age com superioridade, tá? Ela age com prerrogativas, tá? Determinando, usando a sua força, o seu poder de império, tá? A coercibilidade das suas decisões perante os administrados, porque aqui sim ela tá, né, acima, tá? E isso eu vejo, tá? Eu consigo notar isso aqui com clareza quando eu falo de atividades administrativas que são caracterizadas pelo poder de polícia. O que é poder de polícia, professor? Tem nada a ver com polícia, polícia militar, polícia civil, não. Poder de polícia é mais amplo. O que é poder de polícia? É a capacidade que a administração pública tem de restringir, limitar direitos individuais em nome do interesse público. Tá? E aí eu vou te dar um exemplo disso aqui. Olha só, você foi lá e comprou uma caixa de som lá, bonitinha, da JBL, enorme, juntou teu dinheiro, bacana, parabéns. Foi lá pra tua casa todo feliz, comprou uma caixinha de cerveja, uma carne e coloca a tua música lá pra eu escutar, pra inaugurar a tua caixinha de som. Beleza, chega lá, dois indivíduos com um coletezinho, se identificam como fiscal de postura e falam, cidadão, você está sendo notificado e nós vamos apreender a caixa. Esse indivíduo aqui, dono da caixa, ele fica revoltado com isso. Ele fala, meu amigo, deixa eu te falar, a caixa é minha, a casa é minha, eu pago a luz, tá? Então, assim, eu tenho o direito de escutar música. Você tem o direito de escutar música, mas são 2 horas da manhã e o senhor está perturbando o sossego público. Em decorrência disso, eu, como agente público, ao exercer o poder de polícia, eu posso sim limitar esse seu direito de ouvir música
em nome, em prol do benefício coletivo do quê? De todo mundo poder dormir, de todo mundo poder descansar. E aqui não tem conversa. O poder de polícia, ele tem como característica a coercibilidade. Eu não estou pedindo, eu estou determinando. Aqui é o Estado falando com você, tá? Então olha que interessante. A entidade administrativa que exerce ali de forma mais presente ali o poder de polícia, que age com poder de império, são as autarquias, tá? E isso eu posso te mostrar como? Com a fiscalização. A fiscalização é uma forma de exercer poder de polícia, tá? Aplicando sanções, aplicação de sanções e cuidado, a regulação. Quando eu falo de regulação, significa que a entidade ela tem a capacidade de criar normas, criar regulamentos, tá? Para regulamentar uma determinada atividade, tá? Um determinado setor da sociedade. E aí nasce, tá, com isso, uma espécie de autarquia que a gente vai estudar nos próximos blocos, tá? Que são as agências reguladoras, as famosas ANAs, né? Por que famosas ANAs? Você já ouviu falar em Anatel? Agência Nacional de Telecomunicações. Você já ouviu na ANAC? Agência Nacional de Aviação Civil. E aí eu tenho várias, Anvisa e várias. Olha que interessante. O que aconteceu? Se você é um pouquinho mais velho, você vai lembrar disso. O serviço de telecomunicações no Brasil, ele era desenvolvido por uma empresa pública, tá? E aí o que acontece? Nós verificamos que a linha de telefone era caríssima, o pessoal trocava carro em linha telefônica, o serviço era uma bosta, tá? E aí o que foi decidido? Vamos privatizar isso aqui. Vamos fazer o seguinte, vamos passar para a iniciativa privada. A gente concede aí, a gente fecha aí concessões, né? Expede concessões e permite a iniciativa privada desenvolver atividades nessa área de comunicação, né? Telecomunicação. E aí veio Claro, TIM, Oi, e aí veio, né, as empresas, etc., e se instalaram no mercado. Hoje você consegue comprar uma linha, né? Na verdade você nem compra a linha, né? Você consegue adquirir uma linha ali, né, por nada, um aparelho telefônico é muito mais barato, ficou tudo melhor, digamos assim. Só que como esse serviço público aqui, tá, ele foi privatizado e ele começou a ser desenvolvido pela iniciativa privada, tá? Eu preciso regulamentar isso, criar normas e eu preciso fiscalizar. Para isso, eu crio quem? As agências reguladoras. Agência reguladora é uma espécie de autarquia, tá? É uma espécie de autarquia. E aí, senhores, eu tenho aqui a Anatel, por exemplo. A Agência Nacional de Telecomunicações, o que ela faz? Ela regulamenta, tá? E ela fiscaliza o serviço público prestado pelas empresas privadas no que tange telecomunicações. A ANAC, Agência Nacional de Aviação Civil, é a agência reguladora que vai fiscalizar e regulamentar, né, a questão da aviação civil no Brasil. Então ela vai ter como objeto ali direto, ali a atividade desempenhada pela Gol, pela TAM, pela Azul, não é isso? Tá? Então, senhores, essas agências reguladoras aqui, as ANAs, agências nacionais, elas são espécies de autarquias, tá ok? Que realizam essa atividade de regulação e automaticamente está exercendo aí o poder de império, beleza? Poder de império. Tranquilo? Beleza. Tranquilo, senhores. Aí, olha só. Como eu falei, elas têm autonomia, né? Autonomia administrativa, financeira e patrimonial. Quando eu falo autonomia administrativa, significa que ela pode organizar suas próprias atividades. Então, por exemplo, o INSS é ele que vai decidir quantos setores ele vai ter, quantas diretorias, como é que vai ser feito isso aqui, precisa de um setor aqui, precisa, entendeu? A organização interna administrativa, o próprio INSS faz, a própria autarquia faz porque ela tem autonomia administrativa, ela tem recurso. Como é que vai ser gerido, né? Como é que vai ser gasto, empregado esse recurso que ela tem? Ela tem autonomia financeira, ela decide sobre a sua própria gestão, tá? E ela tem patrimônio. Cuidado, ela tem patrimônio porque ela não é órgão, tá? Ela é uma entidade. Entidade tem patrimônio próprio, entidade tem capacidade processual, porque é pessoa jurídica, tem personalidade jurídica, diferente dos órgãos. Então, quando eu falo autonomia patrimonial, eu reconheço que ela tem suas receitas, né, suas próprias receitas, tem o seu próprio patrimônio, tá ok? Beleza? Tranquilo. Aí, senhores,
eu quero que você tome muito cuidado. Lembra que eu te falei que a autarquia é o filho queridinho, né, que tem toda uma proteção? Olha só que interessante. Como as autarquias têm patrimônio próprio, existe uma proteção em relação a esse patrimônio. Então, o patrimônio das autarquias, eles são classificados como bens públicos, assim como ocorre com os bens da União, dos estados, do DF e dos municípios, tá? Então aquele veículo que é de propriedade do INSS é um bem público. Aquele prédio que é de propriedade do INSS, da autarquia e INSS, é um bem público. Só que os bens públicos, a gente vai aprofundar isso, tá? É um dos temas do nosso curso, tá? Ele tem uma proteção especial. E olha que interessante. A primeira delas, eu vou chamar de alienabilidade, cuidado, condicionada, ou também inalienabilidade, relativa. Senhores, quando eu falo condicionado ou relativo, eu tô falando o quê? Tem uma regra, mas tem exceção. Então vamos lá. Quando eu falo de inalienabilidade ou inalienabilidade relativa, etc., eu estou falando o seguinte, tá? Em decorrência do princípio da indisponibilidade do interesse público, eu não posso abrir mão do interesse público porque ele não é meu, ele é do público, não é isso? Da sociedade. Os bens públicos, cuidado, tá? Os bens públicos, seja ele de uso comum do povo, ou seja ele de uso especial, ele não pode ser vendido. Essa é a regra. Então vamos lá. Inalienabilidade significa não pode vender bem público, por quê? Porque o bem público ele tem uma destinação. Então se ele tem uma destinação, se ele serve para alguma coisa, tá? Eu não posso vender, eu não posso me dispor, eu não posso abrir mão de algo que tem função, que tem interesse, que ajuda, que faz alguma coisa ali na sociedade, entenderam? Agora vem cá, olha só, eu não vou aprofundar essa classificação porque a gente vai trabalhar bens públicos, tá? Eu vou te explicar o que é um bem de uso comum do povo. Por exemplo, uma praça. É aquele bem que é público, mas o povo consegue utilizar livremente. Uma praça, uma estrada, uma rua, beleza? Agora já o bem público de uso especial é aquele que quem utiliza, na verdade, assim, diretamente, é a administração pública quando vai prestar um serviço público. Então uma escola, tá? Ela é um bem público, né? Aquele prédio é um bem público que é utilizado para prestar um serviço público, tá? Então tem um uso especial, tá? Mas isso a gente vai aprender lá na frente, não fica preocupado com isso. Então a regra é que eu não posso vender os bens públicos. Tem exceção? Tem. Aí olha só. Para que eu possa vender um bem público, eu preciso fazer o quê? Eu preciso, né, justificar e demonstrar que aquele bem ele não tem mais serventia para a administração pública. Eu não estou mais utilizando, não vou mais utilizar porque ele não tem mais serventia. Quando eu justifico e comprovo que esse bem não tem mais serventia, não serve para nada, só está aqui ocupando espaço, eu vou falar que esse bem ele está sendo desafetado. O nome disso aqui é desafetação. Tá? E quando o bem é desafetado, ou seja, ele não é mais utilizado pela administração pública, não tem mais serventia, não serve mais para nada. Quando ele for desafetado, ele se torna o que a gente chama de um bem dominical, tá? E o bem dominical, você vai aprender comigo lá em bens públicos, tá? Ele pode ser vendido, ele pode ser alienado. Alienar é vender, tá ok? Ele pode ser vendido, ele pode ser doado, se não tem mais serventia nenhuma, né? Posso passar para frente. Só que para um bem ser considerado dominical aqui, esse bem público, ele primeiro precisa ser desafetado. Eu preciso tirar essa proteção que ele tem. Entenderam? Então, calma aí. Olha só. Calma que eu já vou te dar um exemplo, vai ficar mais fácil. Mesmo os bens dominicais, que é esse exemplo que eu estou te falando, um bem que foi desafetado e que agora pode ser vendido, eu tenho condições, tá? Eu tenho requisitos, tenho um processo a ser seguido. Então, olha só, para serem vendidos, tá? Eu preciso primeiro justificar, tá? Eu preciso realizar uma avaliação prévia, tá? Quanto equivale esse bem? Qual o valor de mercado desse bem? Tá? Se for um bem imóvel, tá? Eu realizo a licitação na modalidade concorrência e se for um bem móvel, tá? Eu utilizo licitação na modalidade leilão, tá ok?
E cuidado, tá? Se for um bem imóvel, eu preciso de autorização legislativa. Então, se eu quero vender um prédio que não tem mais serventia, foi desafetado, bem dominical, pode vender. Então, o que eu tenho que fazer? Justifico o porquê que não tem mais serventia, faço a avaliação prévia de quanto está o valor de mercado daquele prédio, tá? Realizo uma licitação para poder gerar publicidade, poder gerar uma concorrência justa para quem tem interesse em comprar. Só que eu preciso de autorização legislativa se esse bem for imóvel para que eu possa alienar e vender, tá bom? Beleza, vamos lá entender isso aqui com um exemplo que fica mais fácil. Olha só, imagina o seguinte, imagina que eu tenho aqui, por exemplo, um espaço público, um teatro, certo? Tem um teatro aqui, um centro de convenções, pronto. E lá tem aquelas poltronas lá lindas, lá de auditório, aquele negócio todo. Eu verifiquei que essas poltronas já estão mais velhinhas, eu não estão atendendo mais, a gente quer trocar essas poltronas por uma poltrona melhor e etc. Beleza. Só que a regra geral é que bem público, os bens públicos, eles não podem ser vendidos enquanto eles tiverem destinação, enquanto eles tiverem utilidade para a administração. Só que eu quero trocar, por quê? Porque ela não tem mais utilidade, está estragando, está estragada, está muito feia, vamos trocar. Preciso primeiro o quê? Como ela não pode ser vendida, significa que eu tenho aqui a inalienabilidade, é como se eu tivesse uma proteção aqui, ó, nesse bem. Ninguém toca. Para poder vender, eu preciso primeiro tirar essa proteção, tá? Quando o bem está protegido, quando o bem ele tem serventia para administração pública, ele não pode ser vendido, eu vou falar que esse bem ele está afetado. Ou seja, ele tem destinação, ele tem utilidade, não pode vender. O que eu preciso fazer é realizar a desafetação. O que é desafetação? É simplesmente eu tirar essa proteção dele aqui. E aí ele não tem mais proteção, e aí agora sim, agora eu posso vender. Agora olha só, para realizar a desafetação eu preciso justificar, né? Eu preciso demonstrar o porquê que ele não tem mais utilidade. Feito isso, tá? Eu vou seguir o procedimento bonitinho que a gente vai estudar lá em bens públicos, tá? E aí sim eu posso vender. Tá ok? Aí, quando ocorre a desafetação, esse bem ele se torna um bem que a gente chama de dominical. E aí ele pode ser vendido, pode ser doado, seguindo aí o procedimento. Agora você entendeu por que a alienabilidade ou inalienabilidade ela é relativa e condicional. Porque em regra não pode vender, mas há exceção quando o bem for desafetado e não tiver mais utilidade para a administração pública. Beleza? Beleza? Tranquilo. Aí, senhores, o que mais eu tenho de proteção aqui em relação aos bens públicos? Dentre eles o da autarquia, tá? Impenhorabilidade. Opa! Impenhorabilidade é o contrário de penhorar. Presta bem atenção, senhores. Os bens públicos, eles não estão sujeitos a penhora para satisfação dos créditos dos particulares. Olha só que interessante. Vem cá. Imagina você, vamos dar um exemplo aqui, Felipe. O Felipe trabalhou durante anos numa empresa, etc, etc, e foi mandado embora, do nada. A empresa está meio que quebrando. E aí simplesmente não pagaram as contas, deixaram um bando de dívida lá, né, um bando de salário sem pagar, aquele negócio todo. Você fica revoltado, ingressa com ação judicial, ganha, né? A sentença é favorável a você e o empregado simplesmente fala o seguinte: olha, é o seguinte, eu não tenho mais dinheiro não. Gastei tudo, o dinheiro da empresa foi embora. Beleza, mas tem patrimônio? Não, tem um caminhão lá, uns negocinhos lá, mas dinheiro mesmo eu não tenho não. Ah é? Beleza, o que eu vou fazer? Eu vou penhorar esses bens, vou mandar para leilão e o dinheiro que for revertido eu vou pagar essa dívida. Ótimo. O problema é que se o teu patrão, se quem está te devendo, se quem tem que te dar o dinheiro é o poder público, dentre eles as autarquias, tá? Eu não aplico esse sistema de penhora. Eu não pego um bem público, penhoro ele, mando para leilão e pego o dinheiro dele e pago a dívida do Estado. Não, porque em relação ao poder público, eu utilizo o sistema de precatórias, não é isso? Ou seja, filhinha, vou pagando anualmente conforme o orçamento, tá? E vai demorar um pouco. É isso. Porque os bens públicos, eles são o quê? Impenhoráveis, tá ok? Impenhorabilidade. Tranquilo? Ótimo? Perfeito. Próximo aqui, ó, é a imprescritibilidade, tá? O que significa isso? Sabe aquele negócio de uso capião?
Ah, eu tô aqui, o terreno estava vazio, ninguém nunca pleiteou nada, deixaram isso aqui abandonado, eu tô aqui há 30 anos morando, construí um terreno, uma casinha aqui simples, e agora eu quero que seja reconhecido a propriedade, né? Eu quero ter a propriedade desse bem aqui. Eu não comprei, mas ninguém não tem dono, ninguém vem cuidar. Esse negócio de uso capião existe, mas não em relação a bens públicos. Por quê? Porque os bens públicos, eles são imprescritíveis, tá? Imprescritibilidade. Por mais que você esteja lá e o poder público, que é o proprietário daquele bem, né? Ele não vá lá e etc. Não existe, tá? Uso capião, tá ok? Que é a prescrição aquisitiva, né? O dono não se meteu, não fez nada, você fala, acabou adquirindo ali pelo uso. O uso capião não é aplicado em relação aos bens públicos por causa disso aqui, ó, da imprescritibilidade. Beleza? Tranquilo? Fácil? Beleza. Vamos lá? Eu não estou aprofundando tanto, tá, gente? Vou trabalhar isso aqui com bastante calma quando a gente for trabalhar lá os bens públicos, mas eu tenho que te mostrar aqui porque cai também dentro de autarquias, tá? E para finalizar, ó, não onerabilidade. O que é isso, senhores? Olha só. O Código Civil, tá? Ele determina o seguinte, ó. Somente aquele que pode alienar o bem é que pode onerá-lo. O que é isso? Só quem pode vender o bem pode dar ele como garantia, certo? Às vezes você quer pegar um dinheiro, alguma coisa, tá? Aí você realiza uma penhora, que eu vou te explicar agora o que é. Ou você realiza também uma hipoteca. Qual é a diferença? Olha que interessante isso aqui. Você precisa pegar 50 mil reais no banco. Aí você fala, banco, me empresta 50 mil? O banco fala, tá, mas qual garantia que você tem? Aí fala, não, eu vou penhorar minhas joias. Eu tenho 200 mil reais em joia. Então traz lá as joias, deixa eu ver. Aí você leva as joias lá no banco. O banco olha lá, o ourives olha e fala, ó, isso aqui é ouro mesmo. E realmente vale mais ou menos esse valor mesmo, né? 200 mil. Aí o banco, malandramente, ele faz o quê? Ele fala, olha, eu vou definir aqui o valor desse ouro em 100 mil. Aí você fala assim, pô, mas vale 200. Fala, não, 100 mil é o que eu vou avaliar. Como você vai pagar, como você está dizendo que vai pagar certinho, você não precisa ficar preocupado. Você paga as parcelas bonitinho, paga lá, né, o valor todo que você pegar emprestado comigo, aqui com os juros, e quando você terminar de pagar e ficar aqui, eu te devolvo teu ouro, não tem problema. Agora, se você não pagar, já era o ouro. Ele está ali como garantia, tá? Isso é gravar ônus aquela coisa, aquele objeto, tá ok? Fica como garantia. A diferença da penhora é que o objeto lá como garantia fica na mão do banco. Já a hipoteca é diferente. A hipoteca é quando você pega o dinheiro e coloca como garantia o teu imóvel. Um imóvel teu, uma casa, por exemplo. Agora presta atenção. A casa não fica com o banco. Você pode morar nela, você pode ficar, continua na posse dela. Mas cuidado, você não consegue mais fazer mais nada com essa casa. Você não pode vender nada, porque ela está como garantia, tá? Ela está gravada de ônus, tá ok? Ela é garantia de um outro negócio. Não adianta querer vender, não. Se não pagar o que você pegou lá com o banco, ele vai o quê? Né? Ele vai utilizar a hipoteca, que é a garantia, que é o imóvel, ele vai jogar para leilão e você fica sem a casa. E eles sempre vão jogar a avaliação lá embaixo para poder passar isso aqui para frente rápido, beleza? Por que eu estou te falando isso? Isso aqui não é aula de direito civil, tá? Você não precisa aprofundar. Eu só quero que você entenda que eu não posso, tá? Os bens públicos não podem ser sujeitos ao regime, tá? De penhora, de hipoteca. Eu não posso utilizar bens públicos como garantia de direito real, tá ok? Beleza? Tranquilo? Maravilha, senhores, maravilha. E para finalizar, né, a nossa aula aqui, essa nossa parte, tá? Nós vamos continuar ainda falando de autarquias, tem bastante coisa ainda para falar, tá? Isso aqui eu já trabalhei bastante com vocês. Não há subordinação das autarquias em relação à administração pública direta. Isso é aplicado para todas, na verdade, né? Nós já aprendemos que não há hierarquia entre a direta e a indireta, o que há é vinculação. Só que em relação às autarquias, acontece muito o que a gente chama de supervisão ministerial, tá? O que é isso? Vou te dar um exemplo. A Agência Nacional de Telecomunicações, a Anatel, eu já te falei, ela é uma espécie de autarquia, né? Ela é uma espécie de autarquia que serve para regular, né, e fiscalizar o serviço de telecomunicações realizados ali através de concessão por empresas privadas. O que acontece?
Existe hierarquia entre a autarquia e a direta? Não, não há hierarquia. Mas existe o quê? Uma fiscalização. A direta vai fiscalizar, que a gente chama de controle finalístico, com supervisão ministerial, né? Vai fiscalizar para ver se essa autarquia, se essa Anatel está atuando na área para a qual ela foi criada. Fiscalizar, regulamentar telecomunicações. Não se mete a aviação civil, que tem a ANAC para isso, tá? Então a direta, quando ela faz isso, ela faz através do quê? No caso aqui, eu estou dando um exemplo de uma autarquia da União, ela vai fazer isso através do quê? De um ministério, tá? Voltado, um ministério que trabalha na área daquela determinada autarquia. Essa autarquia não mexe com telecomunicações? Então, qual o ministério que está vinculado a ela? Qual o ministério que vai realizar essa supervisão ministerial? Supervisão é fiscalização, ministerial porque vem de ministério. Qual ministério? O Ministério do Setor de Comunicações. Telecomunicações, comunicações. Tá ok? Beleza? Beleza, senhores. Maravilha, tá? Então, senhores, com isso, nós fechamos aqui esse bloco, tá? E no próximo bloco nós vamos dar continuidade aí, falando das autarquias, e fica tranquilo, tá? Eu sei que é muito detalhe. No próximo bloco, os 10 primeiros minutos, eu vou recapitular aqui de forma estratégica e bem direta, tá? O que nós já estudamos sobre as autarquias, tá? E aí eu dou prosseguimento, já a gente vai falar das espécies de autarquia que cai bastante em prova, tá? E você vai ver que é bem tranquilo, não tem mistério, tá? E nós já estamos finalizando esse tema que é grande, né? É um pouquinho chatinho, que é a organização administrativa, mas ele é fundamental para você entender o resto. Tranquilo? Fica com Deus, um grande abraço, conto com você, tá? E qualquer dúvida, deixa aqui no comentário, não deixa de colocar o seu nome no comentário, tá ok? Pra gente fazer lá a chamadinha lá do nosso projeto, tá? Fiquem com Deus, até a próxima.